Muito bem, amigos da TV Varzialegre.com, nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de boa sorte para todos vocês. Estamos chegando aí com mais uma live, agradecendo a vocês que estão com a gente desde esse momento, né, para que a gente possa, né, levar as nossas informações aqui no nosso canal. Meu grande abraço a todos vocês e sejam bem-vindos a mais essa live aqui na TV Varzialegre.com, viu? Informar também que você já pode acessar o nosso site, tvvarzialegre.com, antes era apenas varzialegre.com, né? Então, para unificar e deixar de uma forma mais fácil de todo mundo encontrar a gente, então, colocou tvvarzialegre.com, já que é o nosso canal oficial aqui na internet, no Facebook, também no YouTube e no Instagram. Bom, pessoal, trabalhamos em nome de Super Gás Brás, é a entrega mais rápida da cidade. Super Gás Brás, o pessoal sempre com a gente e a gente sempre agradecendo aí pelo apoio de todos vocês aí, tá, da Super Gás Brás. Muito obrigado pela parceria de sempre, por confiar em nosso trabalho, viu? Super Gás Brás, a entrega mais rápida da cidade, 992222226. Abraço aí para todos vocês. Pessoal, estamos hoje aqui recebendo o secretário de Educação do município de Varzialegre, Antônio Fernandes, a quem eu já agradeço desde já aí por atender o nosso convite, porque vamos ter aí o reinício das aulas através do sistema remoto, através da internet. E antes de entrar no assunto, quero agradecê-lo e cumprimentá-lo nesta tarde. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem, Nonato, eu que agradeço a oportunidade desse canal para a gente estar levando aos pais, né, as informações que são precisas para o momento. Então, muito feliz pelo convite, estamos às ordens sempre. Pronto, eu vou pedir para o secretário falar um pouquinho mais perto do celular, para o som captar melhor a sua voz, para o pessoal de casa ouvi-lo bem, todas as suas explicações aí. Bom, você é um secretário jovem, a grande maioria das pessoas de Varzialegre admiram o seu trabalho, e eu pergunto para você, em algum momento você imaginou que ter um desafio tão grande de enfrentar uma pandemia na sua carreira aí como secretário, e um desafio daqueles que você vai considerar para a sua vida um dos maiores nesse momento? Bem, Nonato, na realidade, quando a gente tem a vocação para professor, né, toda e qualquer situação já é um desafio. Então, digamos que o desafio na vida do professor já se faz presente, né? A gente sabe que o momento é difícil, esse momento que deixa, né, todos nós profissionais da educação um pouco desconfortável, porque o que a gente gosta mesmo de estar fazendo é de estar dentro da sala de aula com os nossos alunos. Então, a gente fica um pouquinho triste, mas que a gente está aí buscando por meio da inovação, né, para fazer com que a educação chegue aos nossos estudantes. Aula presencial, por enquanto, possibilidade zero, pelo menos nos próximos, vamos dizer assim, 30 dias, mais ou menos. Bem, exatamente, tá, Marcos? Ou, Nonato, a ideia, Nonato, que a gente tem, às vezes a gente vê uma ou outra pessoa fazendo comentário em relação a um retorno, eu acho que a população, né, já pode estar ciente da nossa responsabilidade para com os nossos alunos, da nossa responsabilidade para com os nossos profissionais e, acima de tudo, para com as famílias. Em outro momento, quando não existia nenhum caso, a gente fez questão de parar, entendeu? Então, eu não consigo enxergar, né, um ou outro comentário, digamos assim, maldoso, aonde vai pensar que nós que fazemos a educação, a gente vai estar expondo, de certa forma, os nossos estudantes. Então, quando a gente tiver, de fato, um protocolo que nos habilite, né, de forma segura a iniciar, a gente vai fazer isso. Então, hoje a gente não tem, tá certo? Então, já quero deixar claro para as famílias, para os estudantes, em especial para os nossos profissionais da educação, que a gente só terá aulas presenciais novamente quando a gente tiver a segurança de estar sem que possa comprometer, digamos assim, a saúde dos que fazem a educação, as famílias, enfim, os estudantes. Pronto. Como é que tem sido a concepção desse projeto de aulas online? Foi estudado, foi analisado? Eu queria entender como é que se chegou a essa conclusão de que, olha, para que o ano não se perca, o ano letivo, para que a gente possa reaproveitar aquilo que ainda é possível, ou pelo menos dar uma otimizada nesse ensino-aprendizagem. Como é que foi a concepção desse projeto?
Bem, diferentemente das outras cidades aqui da CRED, onde desde quando se paralisou em mês de março, mais ou menos, com pouco tempo eles já retornaram, né, as atividades. Nós, né, em especial, a gente acreditava, que, assim como a grande maioria da população, esperava que fosse um algo passageiro, um algo que não se estendesse, por exemplo, mais do que 60 dias, que não foi o caso. Então, eu procurei... dentro dessa expectativa também, segurar um pouquinho, porque eu acredito muito que a educação se faz por meio da presença do professor na sala de aula. Eu acredito muito no potencial. Então, eu acho que essa interação professor, aluno, é fundamental na educação. Então, a gente segurou um pouquinho e aí usamos desse período para traçar um planejamento. Aí eu quero já compartilhar que esse planejamento ele não foi feito de forma individual, onde a secretaria chegou um algo e jogou, digamos assim, para os nossos profissionais da educação. Eu não acredito em educação feita dessa forma. Acredito que a educação deve ser construída de modo coletivo. Então, a gente passou o mês de junho todinho, né, com seguidas reuniões por meio virtual, com os nossos diretores, com os nossos coordenadores, ouvindo todos os nossos profissionais por instituição de ensino. A gente fez questão de ouvir cada um. Fechamos, digamos assim, o nosso projeto, ao mesmo tempo em que a gente deixou aberto, para que, aos poucos, a gente vá moldando. Então, digamos que a gente tem hoje um projeto, tá certo? E que, aos poucos, a gente vai moldando para que a gente consiga atender o maior número possível de alunos da nossa rede. Afinal de contas, nós, enquanto profissionais, o maior bem que a gente tem, às vezes, muitas pessoas dizem, eles estão confortáveis porque o dinheiro está caindo na conta, o servidor público é isso. Olha, acredite, o professor, ele não trabalha por dinheiro. Eu não conheço nenhum professor rico. A gente trabalha por amor no que faz, por amor aos nossos estudantes. Então, hoje, a gente se reinventou para poder, ainda de forma virtual, né, tá tendo esse feedback, esse contato com os nossos estudantes, muito mais pensando nele e, principalmente, nas famílias, que vê na educação a única oportunidade de dar um futuro melhor para eles. Então, é pensando nisso que a gente se coloca, né, no lugar de cada um, para que a gente possa proporcionar esse sonho que o pai tem do filho estar entrando numa universidade e futuramente tendo uma condição, um futuro melhor. E a gente vai alimentar esse sonho e no que depender da gente, enquanto representantes, digamos assim, da educação, enquanto profissionais da educação, a gente não vai estar medindo esforços para estar fazendo com que esse sonho, ele vá cada vez mais crescendo no pensamento de cada um dos nossos estudantes e também das famílias. Pronto, eu queria saber, a minha curiosidade, como é essa sala de aula virtual? O aluno vai ter acesso a um aplicativo, o professor também, eles vão interagir juntos, enfim, como é que vai ser essa questão da sala virtual? Pronto. A dificuldade, digamos assim, para nós, enquanto município, que a gente tem um público diferenciado, digamos assim, da rede estadual. A gente sabe que na rede estadual, a gente tem alunos, digamos assim, com uma maturidade um pouco maior, né? O pessoal já acima dos 15 anos. Então, o nosso público é diferenciado. Para você ter ideia, o desafio que já é para o Estado, para a gente ainda é maior, porque a gente tem um público que vai desde a creche até o 9º ano. Então, o que a gente tem que trabalhar nesse momento é o Fundamental 1, que parte do 1º ano até o 5º, do 6º ao 9º. Mas aí, mediante aquela forma diferenciada que tem um profissional de Várzea Alegre, a gente fez questão, aceitou o desafio ainda maior, e a gente vai levar até a creche também esse ensino. Então, a gente utilizou de 2 dinâmicas diferentes. A primeira dinâmica corresponde para todos os alunos, que vai desde a creche até o 8º ano. Da creche ao 8º ano, a gente vai estar alimentando uma página no Facebook, onde a gente vai estar jogando o link nos grupos dos professores, dos diretores, e eles vão estar compartilhando nos grupos dos alunos nas escolas. Essas aulas vão ser aulas gravadas, aonde a gente selecionou alguns profissionais que nesse momento estão nos ajudando nas gravações, enquanto que os professores da sala de aula, os demais, vão estar ajudando, tirando dúvida dentro dos grupos, enfim, algo do tipo. E aí, essa dinâmica vai muito de encontro pela problemática, digamos assim, de os meninos que necessitam mais, digamos assim, dos pais.
Um aluno do primeiro ano não tem a condição de assistir um vídeo só, né? Então, mediante isso daí, a gente pensou nessas aulas gravadas. Então, o pai vai ter durante todo o dia para estar clicando no link, para estar mostrando a aula para o menino. Então, é algo rápido, o menino não vai passar, digamos, de 7 a 11 horas de frente ao celular, não. É algo, digamos assim, essencial, a essência da aula, a gente vai estar colocando. É algo em torno de 10, 15 minutos, mas que traz conhecimento, leva conhecimento para esses alunos. E já no nono ano, que é um público, digamos assim, que desde quando eles adentram, digamos assim, o nono ano, eles têm aquele sonho, né, de chegar já no ensino médio, que é uma outra etapa. Então, pensando nesse público, e pelo fato deles terem uma maturidade, digamos, um pouco maior dos demais, afinal de contas, é o último ano do ensino fundamental, a gente vai estar levando por meio do Google Meet, ou seja, a gente vai estar dando aula ao vivo. Então, a equipe de professores nossa vai estar aqui, a gente já estabeleceu o calendário do mês, estabeleceu o horário que a turma vai estar adentrando na sala, e a partir dessa entrada na sala, eles vão ter a oportunidade de estar interagindo, né, com os professores, tirando as dúvidas e explicando, e ainda vão ter a outra ferramenta, que são os nossos professores, que vão estar também dentro dos grupos, dando esse suporte, de tirar dúvida, enfim. A gente está com essas duas dinâmicas para a gente analisar qual é, digamos assim, a que a gente acerta mais, que a gente consegue, digamos assim, abraçar um pouco mais os nossos alunos, para que a gente vá moldando aos poucos. Por isso que eu falo que o nosso projeto não é algo pronto e acabado, é algo que a gente vai construir junto, sempre focado no nosso maior objetivo, que é o nosso aluno. Vale lembrar, você me diga, me corrija se eu estiver errado, por exemplo, a presença do aluno online vale a presença como se fosse em sala de aula presencial, aquela coisa que está lá na sala de aula, tem que fazer a chamada e tudo mais, existe esse, vamos dizer, esse protocolo? Sim, sim. Quando ele adentra a sala de aula, a gente já registra como uma presença, certo? E aí eu quero deixar claro que esse trabalho nosso, por isso do planejamento, esse trabalho nosso tem que estar tudo muito dentro documentado. Afinal de contas, a qualquer momento, a gente tem que prestar contas, né? Prestar conta do que foi feito, porque não adianta a gente brincar de educação e dizer que a coisa está acontecendo. Nesse momento, a gente tem uma dificuldade, sim, mas que a gente tem que fazer da melhor forma possível, tudo registrado, para que a gente tenha provas de mostrar que o trabalho foi realizado, a fim de a gente ter, né, no final do ano, uma aprovação. Afinal de contas, era 200 dias letivos, que foi flexibilizado para 800 horas, mas não adianta o secretário, a equipe da Secretaria de Educação, dizer, olha, a gente deu e beleza, está tudo acabado. Não, tem que ter registro, tem que ter algo que comprove que, de fato, a nossa rede municipal atendeu os nossos alunos no tocante a essas 800 horas. Pronto. Obviamente, eu imagino que o secretário tem uma preocupação em relação à questão de internet, já que vai ser o meio pelo qual, né, o ensino vai ser aí priorizado. Aí eu pergunto, como é que fica essa questão realmente? Porque tem dia que a internet está meio complicada, né? É uma tarefa assim, existe a ferramenta, mas tem dia que realmente ela está bem estável, né? Sim, essa problemática da internet, muitas perguntas já surgiram, inclusive indagações do tipo, a gente vê na internet, e o aluno que não tem internet? E o aluno que não tem internet? Realmente é complicado, certo? Mas essa é a única forma que a gente encontrou no momento, a gente vai moldando o projeto. Num primeiro momento, quando a gente propôs a ideia para os professores, a pergunta do professor, a pergunta dos que fazem a educação de modo geral, e como isso vai ser? Eu não vou conseguir. Se você tiver para si um pensamento dessa forma, você não sai do lugar. Então, o pensamento nosso é montar algo que a gente, de fato, possa estar levando para o aluno. No primeiro momento, a gente sabe que não vai atender todo aluno. E a partir, digamos assim, dessa necessidade de abraçar um pouco mais os nossos alunos, é que a gente vai moldando, né? E a gente vai, sim, chegar em todo aluno. Se eu não posso chegar de modo virtual, mediante essa contribuição que eu falo de todos que fazem a educação, hoje, mais do que nunca, a gente precisa estar de braços dados. Família, educação, para que a coisa aconteça. Então, assim, a gente vai estar chegando nos alunos, se não pela internet, aqueles que não têm acesso, a gente vai criar um mecanismo para poder estar chegando. Estamos fazendo, inclusive, cadastro, tendo a ciência de quem tem internet, quem não tem. Inclusive, eu vou aproveitar o canal aqui para estar conversando com as famílias e dizer, olha, muitas famílias têm um cadastro, um cadastro dentro das nossas unidades de ensino,
mas um cadastro desatualizado. Os nossos profissionais tentaram entrar em contato e não conseguiram. Não conseguiram por quê? Porque aquele número de telefone que estava lá, não tinha a gente não tinha como conseguir o contato, de manter um contato, porque simplesmente dizia que não existia. Ou seja, tem dados desatualizados. Mas eu imagino que, mediante essa nossa conversa, mediante a divulgação, mediante o sucesso que vai ser as aulas, porque eu confio muito na minha equipe de profissionais, o sucesso e o exemplo que vai ser Várzea Alegre para toda a região. Tá certo? Eu digo isso porque a gente já tem acesso às primeiras aulas, fiquei encantado, desde a segunda-feira, que eu não vejo a hora de estar postando, porque assim, eu quero mostrar para todos que fazem a Sociedade Várzea Alegrense que a gente tem um ensino público e um ensino público de qualidade, porque os nossos profissionais, eles são exemplo dentro da região e, por que não dizer, do Ceará. Bom, o secretário falando assim empolgado, até eu fiquei com vontade de assistir às aulas agora, né? Agora eu pergunto, os professores estão também com essa mesma empolgação, com esse mesmo desafio, sabendo que vai ser uma tarefa difícil, porque está começando agora, mas com esse mesmo gosto, até porque eu acho que está todo mundo nesse momento querendo dar sua aula, porque realmente ficar em casa durante tanto tempo aí sem fazer, sem praticar o ofício que gosta tanto, enfim. Como é que você tem sentido aí a questão dos professores? Bem, como eu falei em outro momento, os professores no início ficam um pouco desconfortáveis, porque assim, todo profissional da educação, ele sempre quer fazer o melhor. E às vezes, por uma ou outra dificuldade, como é a questão da tecnologia, porque a tecnologia, Nonato, não é algo recente, mas dentro do ensino brasileiro, a gente carece um pouquinho ainda. Alguns professores carecem dessa ferramenta. Então, eu costumo dizer que não tem um mal que não venha para o bem. A gente começou a enxergar essa ferramenta, essa internet, como algo que vai contribuir com a nossa docência enquanto professor. Assim como os alunos vão perceber a ferramenta que eles tinham já há muito tempo e que agora eles vão abrir os olhos para dizer, poxa, eu posso sim utilizar da internet para estar fazendo pesquisa, eu posso sim utilizar da internet para estar conseguindo conhecimentos e, de repente, entender que a internet ela não foi feita tão somente para estar naqueles joguinhos, para estar em rede social, enfim, a internet é algo que vai contribuir muito para a gente num pós-pandemia, digamos assim, porque é algo que vai ser fundamental, digamos assim, para que a gente consiga recuperar, de certa forma, esse tempo que é perdido. E em relação à empolgação dos nossos profissionais, é como eu estou dizendo, todos estão ansiosos para ver a coisa acontecendo. É lógico e naturalmente que estão com um pouquinho de angústia, será se vai dar certo, se não vai, mas assim, eu enquanto secretário, digamos, toda a equipe da Secretaria de Educação, eu costumo muito cobrar deles o seguinte, olha, para que o trabalho aconteça, a gente tem que se colocar no lugar de cada um dos nossos profissionais. E é muito mediante esse pensamento e o fato de todos nós que fazemos a Secretaria Municipal de Educação, a gente ter por vocação o fato de ser professor, que a gente consegue se colocar no lugar e sempre procurar levar da melhor forma possível, né, algo concreto, algo construído de forma coletiva, porque, como eu falei, eu costumo muito perguntar aos nossos professores, eu não trago algo fechado, mediante essa parceria, até porque eu costumo sempre dizer, quando a gente forma parceria, a gente busca objetivos comuns. Então, a gente formou essa parceria e o objetivo nosso é comum, que é de encontro ao ensino-aprendizagem dos nossos jovens estudantes. Pronto, vou fazer uma pergunta aqui do internauta que acompanha a gente. Ela pergunta, Antônio Fernandes, e para as crianças especiais, como é que vai ser? Exatamente, a gente pensou sim, inclusive a nossa equipe multifuncional está traçando um planejamento, quero dizer que o planejamento, ele tem que se adequando um pouco mais, a gente vai iniciar agora, e aí eu imagino que no mais tarde, até a próxima semana, a gente já está envolvendo todos, inclusive dentro dos nossos vídeos, a gente só está fazendo aqueles cadastros, por exemplo, tem os alunos que precisam de intérprete, a gente vai estar botando nas nossas gravações também, os alunos que necessitam, digamos assim, de um certo cuidado, enfim, uma dinâmica diferenciada, na verdade é essa, a gente vai estar levando, vai atender da melhor forma possível, tem um planejamento com todos os nossos profissionais das salas de AE, que a gente tem no município, com a nossa sala multifuncional, com a coordenação também da Maria Costa, enfim, a gente vai fazer algo, eu já tive vendo algumas aulas lá da APAI também, eu fiquei encantado, né, com a dinâmica, então, é possível a gente levar e a gente vai fazer isso, porque a gente trata o nosso aluno por igual,
A gente não diferencia aluno, independente se é de zona rural, se é de zona urbana, a gente faz muito mediante o pensamento que eu já relatei, mediante ao sonho que cada pai, que cada mãe tem, que é em o seu filho estar conseguindo algo melhor. Muito bem. É importante até o papai e a mamãe ficarem informados e se ligarem nessa questão, porque a aula, ela vai ter um tempo certo, né? Você falou aí que vai ser um vídeo relativamente curto, né? Enfim, para que não seja cansativo e tudo mais, para que o aluno, aquele mais espertinho, ele diga assim, não, eu vou estudar agora, e vai ver outra coisa, né? Então, o acompanhamento do papai e da mamãe, nesse momento, vai ser importante, né? Para que ele saiba o horário das aulas, né? O canal que o aluno tem que ver as aulas, e também essa questão de acompanhar, saber se ele realmente está assistindo a aula, se ele está vendo um joguinho, né, ou se está vendo um conteúdo impróprio, alguma coisa do tipo, porque criança a gente tem que realmente, né, e adolescente a gente tem que realmente estar ali no pé, né, principalmente com essa questão de tecnologia. Então, é bom que o pai e a mãe também acompanhem, né, para que possam, inclusive, fazer as suas cobranças depois, ou alguma crítica, ou o seu elogio, né? Exatamente, a gente procurou fazer da melhor forma possível, a gente vai mandar por meio de um link, então basta, quando os professores mandarem nos grupos das escolas, basta o pai clicar no link e já vai direcionado à página, então é só acompanhar. O que a gente pede, a parceria com os pais, é no tocante à questão de estar incentivando os filhos a exercitar. Eu vou dar como exemplo, por exemplo, a minha disciplina que eu sou formado, que é a matemática. Não adianta a gente fixar um conhecimento na cabeça, na matemática, se você não exercitar. Então, você tem que praticar. E essa prática é que vai fazer com que você fixe aquele conhecimento na cabeça e sempre que você precisar, vai estar lá guardadinho para você buscar e, digamos assim, resolver problemas cotidianos, problemas propostos por meio de avaliações externas, no vestibular, enfim. Então, assim, a gente pede essa parceria do pai no tocante a está cobrando as atividades, porque, afinal de contas, no que depender da gente, quanto profissional, a gente vai estar levando sempre o melhor para os nossos estudantes. Mas, nesse momento em especial, a gente precisa muito, né, da dedicação de cada aluno, e que eles entendam que o que nós estamos fazendo hoje é basicamente para que a gente não tenha um ano comprometido ainda mais, porque eu também seria muito ingênuo dizer que não está comprometido o ano. Está comprometido, mas que, mediante essas aulas, a gente consegue sim recuperar, a gente consegue, digamos assim, ter algo que vá se aproveitar um pouquinho mais na frente, porque, afinal de contas, o ano de 2021 também vai ser um ano atípico, onde os nossos profissionais da educação, eles vão ter que se desdobrar, digamos assim, para, de certa forma, fazer uns 2 anos em um, mas que orientações do conselho já indica para não reprovação dos alunos, enfim. Então, é mediante isso daí que a gente está levando esses conhecimentos, e eu falo de todo o coração, que eu acredito na proposta, entendeu? Eu acredito porque eu vi no olhar do professor, né, que vai dar certo. Eu vi, mediante as nossas gravações, né, toda a alegria, né, toda a confiança de cada um. Então, para que a coisa seja sucesso, que de fato tenha êxito, só carece de uma situação, que os pais possam contribuir com isso, acompanhando o horário do filho entrar, e a gente deu essa flexibilizada, porque ele tem, digamos assim, um dia todinho para acompanhar a gravação. E o bom é que ele pode ver quantas vezes ele quiser. Então, a gente vai ter o suporte dos professores tirando dúvida. É como se você tivesse um professor particular, entendeu? Durante todo o dia. Na hora que tiver uma dúvida, estou com dúvida, o professor vai lá e está tirando essa dúvida, tá certo? Muito bem, obviamente que vão surgir muitos questionamentos. Por exemplo, o Cícero Eliano pergunta se tem 3 crianças numa casa, como fazer, né? Se as aulas serão horários diferenciados, enfim, às vezes só vai ter realmente um celular, que é a realidade de muitas casas, então vamos ter que nos desdobrar, um vai assistindo, a família vai ter que fazer a sua contribuição de se organizar também, né? Mas assim, por exemplo, a pergunta quando ele fala o seguinte, eu tenho 3 crianças em casa, e como é que vai fazer para acompanhar? É simples, as aulas estão gravadas, ele tem durante todo o dia para acompanhar, e é algo em torno de 20 minutos, mais ou menos, por exemplo. Então, o que acontece? Entregou para um, assistiu, passou os 20 minutos, o outro já pode assistir, depois o outro, enfim, tem todo dia. Se quiser botar um para assistir de manhã, o outro à tarde, enfim, dá para fazer, é uma coisa tranquila. A gente pensou também nisso, a gente pensou no fato das famílias não ter celular, a gente, num primeiro momento, está fazendo daí até sugestão da Câmara em relação a botar internet, esse tipo de coisa. Olha, às vezes tem umas sugestões que é até comum, eu sei da preocupação, que é para fazer o melhor, mas não adianta sonhar e pegar, digamos assim, o sol. Eu não consigo pegar o sol.
Então, o Estado fez até agora e não colocou uma internet. O município não tem condição de colocar, não, internet não em cada casa de estudante. A gente não tem condição. Então, a gente está fazendo mediante, digamos assim, muito mais na vontade. E aí, tem algo que me surpreendeu bastante, Nonato, quando eu fiz o primeiro contato, por exemplo, com os alunos do 9º ano, que eu fiz a conversa com o secretário, que basicamente era para me entender, né, pedir a parceria deles, para me entender a quantidade de alunos que tem internet. Então, foi algo que me surpreendeu bastante, porque num primeiro momento, no 8º ano, pelo Google Meet, eu consegui alcançar algo em torno de mais de 80%. Então, já é algo louvável se a gente entender que alguns alunos também não tiveram conhecimento por conta da questão do cadastro, né, que estava desatualizado. Então, voltar um pouquinho a mais, a gente vai conseguir beirar uns 85% no primeiro momento, porque os demais a gente vai atender, né, mediante essa contribuição, seja por material impresso, e eu quero também já mostrar em primeira mão, Nonato, o nosso trabalho, como é que funciona. Por exemplo, secretário, o suporte para as famílias, o que a gente vai fazer? Olha, já corri até a CRED, toda a preocupação, a gente foi atrás, né, desse material que é de atividades. Então, fora o livro didático, eu também fui atrás de material paralelo, onde a gente vai estar entregando nesses primeiros dias ao primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Então, essas 3 séries vão estar recebendo, além do livro didático que já tem, mais esse material que vai dar um suporte, que vai ser algo fundamental, né, para a gente estar acompanhando e, de certa forma, o aluno ele se desenvolvendo. Pronto. Seria uma aula online, seria mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Obviamente, o professor falando muito mais, e eu seria o aluno, que estou aprendendo bastante com você aqui nesse bate-papo, e prestando atenção, então teria o meu aproveitamento, né, na matéria, e ainda mais com essa questão aí dos livros didáticos que vão ser distribuídos. Quer dizer, aquilo que a secretaria considera importante fazer, está fazendo, e a gente está percebendo, né? Exatamente. Como eu estou falando, a gente não vai medir esforços, não, porque, assim, a nossa prioridade é o aluno. Então, por mais distante que pareça, um aluno, a gente tem todo um programa, eu tenho um busca ativa, que a gente vai estar também buscando os nossos estudantes, enfim. Eu sei da angústia de alguns pais em relação a se vai dar certo, se não vai, mas essa angústia do dar certo, nós, professores, a gente traz desde o início da nossa profissão. A gente começa um ano letivo, poxa, rapaz, será se vai dar certo, se não vai? Quando a gente pensa que não, o ano está caminhando, aquele aluno que a gente, às vezes, em algum momento rotula como, não vai desenvolver, quando a gente pensa que não, ele já está surpreendendo a gente. Então, a ideia é essa, a gente vai iniciar o trabalho e, mediante essa parceria, a gente vai ter sucesso, porque eu acredito no meu profissional, eu acredito nas famílias e acredito no nosso aluno. Eu acho que, assim, se a gente tem cobrado muito aí que as atividades voltem, né? Eu acho que tem muito pai e muita mãe preocupados aí com o filho que está o dia todo sem ter o que fazer, e também já deve estar estressado, porque, né, realmente já são mais de 100 dias que a gente está nessa peleja aí contra esse coronavírus. Enquanto a gente não vencer, é aquela história, vamos ter que nos adaptarmos, não tem muito para onde correr. O caminho é esse, é ter ideia, tentar colocar a ideia em prática para ver o que a gente consegue melhorar, né, secretário? Pronto, exatamente. A gente tem que, digamos assim, se reinventar. A gente está se reinventando, os profissionais da educação estão correndo, a gente está com algo novo. Inclusive, eu vou aproveitar que a gente está soltando essa live aqui e já tem um monte de pai com aquela expectativa toda. Eu vou soltar em primeira mão, depois da entrevista aqui, vou soltar em primeira mão, que não é uma aula, mas é uma apresentação dos nossos profissionais da educação infantil, creche, infantil 4 e infantil 5, ou seja, alunos de 0 a 5 anos. Vou mostrar só uma apresentação da equipe, vocês vão ver o cenário e vão ver a dinâmica como vai ser. Mas a partir de amanhã, vocês podem estar acompanhando, os nossos estudantes de todas as séries vão estar já acompanhando as aulas. E assim, eu imagino que todos vão ficar encantados. Eu, particularmente, fiquei encantado, fiquei muito admirado, apesar de saber do potencial de cada um, a gente se surpreendeu, porque realmente as aulas estão de encher os olhos. Que bom, que bom. Então, eu quero agradecer a você. Tem mais alguma coisa que você queira destacar? Fique à vontade, alguma pergunta que eu não tenho feito? Eu quero aproveitar o espaço ainda para estar compartilhando de uma informação que, às vezes, o pessoal, de certa forma, joga no ventilador, né, cria uma expectativa muito grande, os pais, de repente, ele não faz isso porque não quer, né? Não, olha, eu quero compartilhar da questão da merenda escolar ainda, porque, assim,
eu tenho toda uma responsabilidade de estar atendendo o nosso aluno. A gente sabe que a merenda é para o aluno. Em um outro momento, eu fiz essa distribuição da merenda para todo aluno da nossa rede. Então, assim, qual é a dinâmica que a Secretaria Municipal de Educação está utilizando? A gente está juntando 3 parcelas, né, que corresponde algo em torno de 240, mais ou menos, R$1.000, e a gente faz a distribuição para atender todo mundo. Como eu falei em outro momento, aluno recebe algo em torno de 0,36 centavos, 36 centavos, certo? E esses 36 centavos, se eu calcular durante o mês, ou seja, cada aluno corresponde mais ou menos a R$10. O que é que eu dou com R$10? Só para você ter ideia, uma polpa que eu compro é R$7,90. Então, qual é a dinâmica minha? Eu junto essas parcelas e divido por igual em cestas, porque uma coisa é estar dentro da escola, outra coisa é mandar para as casas, porque é para a família todinha, entendeu? É algo, digamos assim, eu procuro levar algo que realmente compense a ida de ir buscar. Porque você se deslocar para pegar uma coisa correspondente a R$10, uma polpa e uma bolacha, não corresponde. Então, eu junto para poder fazer essa dinâmica de entrega. Mas eu quero deixar as famílias tranquilas, entendo o momento da dificuldade, mas esse momento, eu também, digamos assim, eu vivo esse momento, eu comungo também da ideia da necessidade, mas a gente está fazendo dessa forma, que é uma dinâmica que a gente encontrou e a gente julga como ser mais acertado, mas se, digamos assim, a população, os pais entenderem que eu posso estar, digamos assim, distribuindo por bloco, como seria a ideia? Por bloco, por exemplo, educação infantil entrou o primeiro mês de 80 mil. Se eu pegar 80 mil e dividir para 6 mil alunos, dá algum troço de R$13. Então, seria uma feirazinha de R$13, dá para comprar nem um saco, não compensava, entendeu? Então, eu podia fazer, ou então dividir por bloco, que seria a ideia. Entraria a primeira parcela, 80 mil, aí eu dividia só com o menino da educação infantil. Nesse primeiro, só a educação infantil. No outro mês, a gente fundamentar no outro, entendeu? Mas eu sei que vai dar um movimento, dar um falatório danado. Então, por isso que eu procuro dividir quando eu tiver algo que eu vá atender toda a minha rede, para de repente não ter, digamos, essa disparidade. Deu, por que a prioridade é os pequenos? Porque, é lógico, se for para escolher uma prioridade, minha prioridade vai ser sempre os meninos pequenos, os bebezinhos, partindo da creche. Então, assim, eu procuro juntar para não dividir por igual, mas eu quero compartilhar com cada pai, com cada mãe, com cada estudante, cada profissional da educação, que a gente faz sempre pensando nos nossos estudantes da melhor forma possível, e enquanto estiver à frente da Secretaria Municipal de Educação, eu vou sempre olhar, né, com esse olhar de se colocar no lugar de cada estudante, porque, afinal de contas, eu sou filho de escola pública, utilizei e precisei da escola pública para poder conseguir concluir os meus estudos, poder adentrar a universidade, e é muito mediante, né, o que eu ganhei do município, da forma que eu tive, seja na questão da educação, seja na questão da merenda também, porque eu usei muito a merenda, achava bom, é uma merenda pública de qualidade também, entendeu? O carinho que as nossas merendeiras têm para com a merenda, afinal de contas, fazem milagre para que a coisa aconteça. É um valor tão pequeno que elas fazem uma refeição pequena, digamos assim, virar grande. Então, eu sou muito agradecido em ter uma equipe tão dedicada, tão focada no nosso estudante e, consequentemente, atendendo da melhor forma as nossas famílias. Então, eu quero agradecer o espaço e, novamente, pedir para cada pai, né, que compre também com a gente esse projeto, que, para o momento, a gente queria dizer que é o que a gente tem para dar, a gente dá o que a gente tem. No momento, a gente tem para dar esse ensino dessa forma. Lógico, se fosse do meu querer, né, se eu tivesse o poder de dizer assim, olha, acabou a pandemia, a gente estaria lá do lado do aluno, estaria presencial. Mas só vou fazer isso, o ensino só vai voltar presencial quando tiver a certeza que nenhum aluno, nenhum profissional da educação, ele vai estar correndo risco de vida, tá certo? Em relação a estar adquirindo uma doença. Se não tivermos essa garantia, então a gente continua com esse ensino remoto e, digamos assim, seja o que Deus quiser, né? A gente vai estar sempre levando o melhor para os nossos estudantes, e eu tenho fé em Deus que logo, logo em breve, a gente vai estar saindo dessa situação, e aquele abraço que a gente manda de forma virtual, a gente vai estar dando de forma presencial. Pronto, só para a gente encerrar, tem algum telefone, algum atendimento virtual para o papai e para a mamãe que queira tirar alguma dúvida diretamente com a Secretaria de Educação? Tem algum telefone para a gente deixar aqui disponível para o pessoal?
Bem, a gente tem as páginas da Secretaria Municipal de Educação, tá certo? A gente sabe da Secretaria Municipal de Educação que aparece tanto no Facebook, como tem Instagram. A gente tem a Secretaria, o número do telefone é 3541-1734. A gente tem a página do secretário aqui, que chegou a mensagem lá, a gente responde. Todos os professores, os diretores, todos têm ciência da dinâmica, que também pode dar alguma resposta. Enfim, eu vou estar procurando, por meio desses canais, a gente, principalmente por meio da mídia, que nesse momento é interessante para a gente, tá fazendo que esse conhecimento dessas aulas chegue aos estudantes. Mas, assim, quero compartilhar que uma grande maioria, né, já estão dentro do grupo das escolas, e falta coisa pouca para a gente poder fechar toda a rede. Isso que eu falo em relação ao cadastro que a gente tem. Se tem internet, se não tem internet, enfim, falta pouca coisa, e aí eu acredito, mediante as divulgações, mediante o ano letivo, digamos assim, o início dessas aulas remotas, eu acredito que todos vão ter a ciência e que a gente vai conseguir, seja por meio da internet, seja por meio de material didático encaminhados às casas, a gente vai conseguir levar esse conhecimento dessa forma para todos. Pronto. Só para a gente encerrar, Adriana Gomes diz assim, a minha é especial, as aulas vão ser no mesmo dia dos outros ou vai ter um horário para eles, sexto ano? Pronto, sexto ano, como eu falei, a ideia dos alunos especiais, a gente está construindo ainda juntamente com os profissionais da sala de AE, porque a gente quer fazer algo que vá de fato de encontro, né? A gente tem que ter sim esse olhar diferenciado, por entender que requer uma habilidade maior na forma que vai chegar para eles. Então, a gente está construindo, eu imagino que no mais tardar, até o final da próxima semana, a gente tem construído tudo, aí de repente a mãezinha, o pai pode estar pensando, mas secretário, se a aula começou agora, e o prejuízo que eles vão ter, né, já de alguns dias, né, as aulas estão gravadas, então dentro do planejamento, a gente inicia do zero também com eles, a partir dessas aulas, então a gente vai procurar levar os estudantes especiais, né, uma dinâmica, digamos assim, confortável, uma dinâmica que de fato vá de encontro ao que muitos pais, né, ao que nós profissionais da educação, a gente tem, digamos assim, o pensamento de como chegar e o pensamento de como fazer para essas crianças. Então, alinhado junto com a sala de AE, alinhado com a sala multifuncional, né, ao qual tem profissionais que são, digamos assim, capacitados para estar construindo esse projeto, tá bom? Muito bem, secretário de Educação Antônio Fernandes, fazer educação em tempos normais é um desafio, fazer educação em tempos de pandemia, esse desafio, imagino que pode se triplicar por mil vezes mais difícil. Então, quero parabenizá-lo por não estar de braços cruzados, muito pelo contrário, está trabalhando, procurando alternativas aí para que a educação esteja em ação no nosso município, porque eu tenho certeza que os quadros, todos da secretaria que estarão envolvidos nesse projeto, se doarão bastante, com muita força, com muito carinho, com muita fé, para que o resultado seja o melhor possível, em nome do futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, parabéns, e desejo, desde já, muita sorte, né? E logo, logo, quem sabe a gente aparece para fazer uma matéria aí mostrando todos os bastidores, né, daquilo que está sendo feito, porque eu acho que a sociedade vazialegrense tem por obrigação, acompanhar esse processo de educação das nossas crianças, para que a gente possa realmente estar ciente dos desafios, mas também dos resultados que, tenho certeza, chegarão, como tem chegado aí, sob a sua gestão. Então, parabéns, quem dera que todas as pessoas estivessem procurando alternativas, né, para superar os desafios e não apenas criticar ou ficar de braços cruzados, viu? Muito obrigado aqui mais uma vez por aceitar nosso convite e por compartilhar com a gente as informações. Ok, então agradeço, né, novamente a oportunidade, e eu quero usar como, digamos assim, considerações finais, né, e dar um agradecimento especial a cada um dos que fazem a Secretaria Municipal de Educação, os nossos técnicos, os nossos professores, né? Quero aproveitar o momento também para estar agradecendo, né, a dedicação dos nossos vigias, né, que nesse momento, enquanto alguns estavam nas suas unidades, aliás, estavam em casa, eles estavam lá na unidade, né, protegendo os nossos bens, os bens da rede pública, enfim. Então, mediante isso daí, eu quero agradecer cada um que vem se doando, né, nessa causa,
que é estar levando o conhecimento para os nossos estudantes. Muito bem, pessoal. Conversamos então com o secretário de Educação de Várzea Alegre, né? Bom, deixa eu ver aqui quem ainda... Oh, nosso parceiro aqui entrou antes da hora, mas tudo bem. Então, a gente, só para me despedir, então, o nosso secretário aí, muito obrigado aí pelo carinho de sempre, viu? Um abraço, sucesso, tudo de bom. Estamos sempre à disposição. Tchau. Bom, pessoal, então tá aí. A gente conversou com o secretário de Educação de Várzea Alegre, né? O Antônio Fernandes, sobre essa questão da volta às aulas, remotamente, mas já é alguma coisa. Pior ficar parado como a gente tem ficado durante tanto tempo, né? Então, a criançada para estudar, a criançada para fazer coisas produtivas, todo mundo se esforçar para que o resultado seja o melhor possível, viu? Agradecendo a todos vocês que estiveram com a gente, tudo de bom, obrigado aí pelo carinho de sempre, pela audiência, e compartilhe nosso vídeo para que possa chegar a mais pessoas, e a gente se vê por aí então, se Deus quiser. Abraço para todo mundo, a gente se vê, pessoal, tchau!